Bom dia! Que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Deus é maravilhoso. Que prazer estar aqui mais uma vez, poder compartilhar da palavra de Deus. Que tem a Bíblia, por gentileza, livro de Apocalipse, segundo escreveu o apóstolo João. Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, o penúltimo capítulo, versículo 4. Quem encontrar, dá um glória a Deus. Deus é maravilhoso. O texto diz assim, versículo 4 de Apocalipse: e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Vou repetir: e ele enxugará dos teus olhos toda a lágrima. Não haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já se passou. Vamos orar. Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos estar aqui louvando, adorando e engrandecendo o teu santo nome. Ó Pai, obrigado por cada pessoa aqui presente, cada lar, cada pessoa, cada família aqui representada. E eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, fique à vontade para trabalhar em nossos corações. Fique à vontade para ir na divisão de alma e espírito, juntas e medulas, para que possamos viver a tua vontade, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem de melhor para nós. Nós acreditamos na tua promessa, nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos que o Senhor ainda é fiel para completar a grande obra que tem em nós. Então eu te peço, ó Santo Espírito de Deus, comece a trabalhar, comece a fazer e nos fale aquilo que deseja. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Assente adorando a Ele, que é justo, que é santo e que é rei. Queridos, quando vamos para o livro de Apocalipse, nós chegamos no final da Bíblia. Nós chegamos na revelação final. Nós chegamos naquilo que seria as últimas coisas. Mas se eu posso intitular o sermão dessa manhã, eu quero intitular como não tem fim. Porque para algumas coisas existem fim, para outras não. Porque vai depender muito de algumas situações, e eu quero tecê-las com você nessa manhã. E para começar, depende de onde eu estou. Vou dar um exemplo. Se eu estou na frente de uma montanha, aos pés dela, a minha visão tem uma limitação. A minha visão tem um final, que é o quê? Que é a pedra, que é a montanha. Mas se eu for para o alto dela, eu estou mudando a posição. No alto da montanha eu consigo ver o horizonte infinito. Então existe final, depende de onde eu estou. O próprio Deus olhou para Abraão e disse: Abraão, sai da tenda. Porque dentro da tenda, quando você olha para cima, tem um teto. Quando você olha para cima, existe um limite, existe um fim. Mas quando você sai dela, você começa a ver as estrelas, começa a ver o espaço infinito. E o que eu tenho para você, Abraão, não tem limite, não tem fim, porque é algo que não tem fim. Então sai desse lugar que te limita e vai para um lugar onde você consegue ver além. Lugar, posição. Outra situação, visão. Porque eu posso estar fora da tenda, eu posso estar no alto da montanha, mas dependendo de onde eu olhar, a minha visão vai ter um final, a minha visão ela vai ter um limite. Se eu estou no alto da montanha e olho para baixo, o que eu vejo? A pedra. Então eu tenho que erguer a cabeça e não olhar para baixo. Se Abraão, quando sai da tenda, começa a olhar para o lado ou começa a olhar para baixo, ele tem uma visão limitada. Mas quando ele olha para cima, ele vê algo infinito. Posições. Comece a caminhar segundo a fé que você tem no seu coração. Porque não caminhamos por aquilo que vemos, caminhamos por fé. E comece a olhar com os olhos da fé.
Porque com os olhos da fé eu posso ver algo ilimitado. Com os olhos da fé eu posso ver uma certidão de divórcio e decretar que ela não será um divórcio, será sim uma renovação de votos. Com os olhos da fé eu posso ver aquilo que possivelmente teria um fim e ver algo que o Senhor está começando a preparar, porque um novo começo Deus tem para cada um de nós. Vou dar um exemplo. Ezequiel capítulo 37, o Senhor pega o profeta e leva ele para um vale de ossos secos, e vou mais além, ossos sequíssimos. Com os olhos naturais, o que um ser humano comum vê? Cemitério, não tem mais esperança, não tem mais vida, não tem mais nada. E interessante que nesse texto o próprio Deus pergunta ao profeta: profeta, porventura, por acaso, estes ossos podem tornar a ser vivos outra vez? Uma pessoa que não tem olhos da fé, uma pessoa que vive uma vida natural, vai olhar e dizer: impossível. Aqui já não tem mais jeito. Aqui já acabou. Aqui existe um final. Mas o profeta, a resposta para ele, para Deus foi: os meus olhos naturais dizem que não, mas a minha fé olha para ti, Deus, e diz: tu sabes, porque um dia o Senhor fez o sol parar, porque está escrito que não havia nada e o Senhor disse: haja luz, porque está escrito que no meio do caos, numa terra sem forma e vazia, o Senhor criou o firmamento, o Senhor criou vegetação, o Senhor criou os animais, o Senhor criou o ser humano. Então para o Senhor, Deus, tudo pode. Então, Senhor, tu sabes. E a resposta de Deus para o profeta foi: abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e começa a profetizar. Abre a tua boca e começa a dizer vida. Abre a tua boca e começa a dizer esperança. Deixa eu já te dar uma palavra nessa manhã. Onde o diabo decretou um final, começa a profetizar vida. Começa a profetizar que não existe morte, existe vida. Não existe morte no casamento, existe uma renovação. Não existe morte no teu filho e na tua filha. Existe um pregador e uma pregadora do Evangelho de Cristo. Profetiza. A ordem de Deus do profeta foi: abra a tua boca e profetiza. Assim te diz o Senhor dos Exércitos Batista Vida: levanta a tua voz como uma voz profética e profetiza naquele lugar. Profetiza. Não seja adepto à inércia, seja adepto à palavra de Deus. E o profeta então profetiza naquele vale. E o texto vai concluir dizendo que os ossos começaram a mexer, que os ossos começaram a se juntar, foi criando carne, foi criando nervo, e onde antes era um vale de ossos secos, se tornou um exército vivo e forte, porque um homem escutou a voz de Deus e profetizou vida. Os olhos naturais olhavam para aquele cemitério e dizia: acabou. Mas o olho da fé diz: não é o fim. Os olhos da fé vai fazer aquilo que Deus fala. Os olhos da fé nos fazem agir conforme a palavra de Deus. E o texto que nós lemos em Apocalipse começa dizendo que não haverá mais tristeza. Quantas vezes a nossa vida nós paramos por causa da tristeza? Amanheceu, a misericórdia de Deus se renovou. O que nós fazemos? Em vez de abrir a janela e contemplar o sol, fechamos ela e nos trancamos num quarto escuro. Em vez de levantar e reagir para a vida, nos sucumbimos a um sentimento de tristeza. Sabe quem ficou triste e passou pelas piores coisas da vida? Jó. Qual era o nome, igreja? Todo mundo? Olha a vida de Jó. Pega um teste para você. Rico, poderoso, tem tudo: dinheiro, empregados, gado, uma vida plena. Nos olhos humanos não faltava nada para Jó. Até mesmo a sua família, o texto vai dizer que ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. Uma família linda, abençoada.
o dia amanheceu para Jó e veio a primeira notícia: Jó roubou gado, Jó roubou dinheiro, Jó levaram tudo, Jó queimou plantação. E o dia termina com a notícia: Jó, seus filhos morreram. Tristeza. Imagina o sentimento do coração daquele homem. Imagina como aquele homem agiu, como aquele homem foi dormir. O dia amanheceu normal, mas terminou pessimamente mal. Só que o seu coração não se sucumbiu à tristeza. O seu coração, pelo contrário, enquanto o mundo mandava a esperança morrer, enquanto o mundo mandava a fé morrer, enquanto o mundo dava um decreto de final, Jó olhou e disse: eu sei que o meu Redentor vive. Mulher, você pode ter decretado o fim, mas eu digo, não é o fim, porque eu sei que o meu Redentor vive. Então, quando a tristeza bater no seu coração, levanta e diz: eu sei que o meu Redentor vive. Quando o dia amanhecer triste, quando o sol não aparecer, entenda: o meu Redentor vive. Está chovendo, o meu Redentor vive. Está calor, o meu Redentor vive. A tristeza bateu a porta, diga para ela: o meu Redentor vive. Não é o fim. Satanás decretou, o livro de Jó que termina no capítulo 41. Mas Deus olhou e disse: não é o fim, existe o 42. E Jó 42, versículo 12 vai dizer: e o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, bem mais do que é a primeira. Deixa eu te dar uma palavra hoje. Está escrito: em Cristo Jesus, eu e você somos mais, bem mais do que vencedores. Então acredita nessa palavra. Não haverá tristeza para aquele que acredita que é mais do que vencedor. Não haverá tristeza para aquele que acredita que o nosso Redentor vive. Não haverá tristeza. Salmos 147, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. 23, versículo 4 de Salmos. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque quem cuida de você vive. Quem cuida de você não dorme. Quem cuida de você está cuidando desde o dia que você nasceu e vai além do final dessa terra. E o texto vai continuar de Apocalipse 21, 4. Vai falar sobre a tristeza, mas também vai falar: não haverá choro. E quantas vezes na nossa vida nós paramos para chorar por situações alheias? Talvez quem está de fora olha para a gente e não consegue enxergar o sentimento que está aqui dentro. Quantas vezes escutamos palavras e o nó gruda na garganta? Quantas vezes estamos vendo as coisas acontecer e não conseguimos reagir? Um grande exemplo, uma mulher que eu admiro muito na Bíblia, Ana. Olha a vida dela. Um marido que a ama, só que lhe faltava algo. Lhe faltava um respeito dentro de uma sociedade, porque ela era estéril. Lhe faltava paz na sua casa, porque a outra esposa do seu marido só ficava zombando, irritando. Não aguentando mais, aquela mulher subiu à casa de Deus. É aonde você está hoje. E o texto vai dizer que ela começou a chorar, começou a colocar para fora. Deixa eu te falar uma coisa: não estamos aqui para te julgar, não estamos aqui para dizer que você não deva fazer, pelo contrário, você está na casa do teu Pai,
Se tem um lugar que você tem que chorar, é aqui. Se tem um lugar que você tem que se derramar, é aqui. Porque existe uma música e eu acredito nela. Aquele que chora aos pés da cruz alcançará de Jesus misericórdia, graça e a luz dele. Se Ana orasse, por exemplo, na sua casa, talvez não teria o mesmo efeito. Se Ana fosse para a praça pública e chorasse, alguns iam zombar, outros iam ajudar, iam oferecer o ombro, mas não teria o efeito necessário. Mas na casa de Deus, ela dobrou o seu joelho e começou a chorar. Ela levou o seu choro para o altar. Ela não tinha uma resposta, mas ela chorou no altar. Ela foi no altar e derramou-se em lágrimas a sua alma. E o sacerdote olhou para ela e disse: que o Senhor te conceda aquilo que você derrama em lágrimas. Que o Senhor te conceda aquilo que a sua alma chora. Que o Senhor te conceda aquilo que você está suplicando. Não volte para casa com esse nó na garganta. Não volte para casa com essa desesperança. Não volte para casa com esse espírito abatido. Acredite, você está no lugar certo. Você está na hora certa e principalmente com a pessoa certa, porque está escrito: onde houver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria. E o homem das mãos furadas está passando por aqui. Jesus de Nazaré, é ele que escuta a tua oração, é ele que entende o teu choro, é ele que sabe a angústia que está no seu coração, porque antes da palavra sair a boca, ele já sabe o que vou dizer. Antes de que a palavra venha para fora, o Senhor me sonda e me conhece. É ele que está sondando o teu coração aí agora. É ele que está te abraçando. É ele que está dizendo: eu estou contigo. Não haverá lágrima, porque entrega a ele a sua lágrima, entrega a ele ao seu choro. Entenda que você precisa de algo chamado Jesus, e ele é suficiente. Quem está entendendo, diga eu estou. Diga glória a Deus. Deus é maravilhoso. O seu choro não é o fim. O seu choro não é o final. Salmos 30, 50. O choro pode durar uma noite inteira. Promessa. Noite, trevas. Noite, solidão. Noite, período complicado. Noite, situação difícil. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amanhece e o sol brilha. E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o sol da justiça, que brilha sobre a tua vida, que brilha sobre a tua casa, que brilha sobre a promessa que ele tem para você. O choro pode durar uma noite inteira, mas domingo amanheceu. Mas o domingo amanheceu. Tristeza, choro, dor. E a dor não tem como medir. Eu não consigo medir a dor que você tem. Eu não consigo medir a dor que você passa, porque cada um sabe a dor que carrega no peito. Cada um de nós sabe a dor que sofre na alma. Cada um de nós entende isso. Outra pessoa não consegue olhar para você e dizer que não é nada, porque ele não está sentindo o que você está sentindo. Dor. Mas Êxodo, no capítulo 2, vai encontrar um povo que também estava doendo, estava amargurando aquela dor, estava sendo escravizado e a dor era forte. O texto vai dizer, Êxodo 2:23, muito tempo depois morreu o rei do Egito, e os israelitas gemiam de dor e clamavam debaixo da escravidão.
Sabe o que eu faço com a dor? Use ela para clamar o nome daquele que tudo pode fazer. Dor, havia dor. E o texto vai dizer que eles gemiam debaixo da dor da escravidão. E clamavam por causa da escravidão. Mas o texto vai terminar dizendo: e o seu grito de socorro subiu até... O que está escrito aqui? Toda igreja? Deus. Sabe por quê? Ele te sonda e te conhece. Ele entende a sua dor. Você pode olhar para mim e falar: mas eu fui traído. É a dor da traição. Ele também foi. Você pode pensar: mas eu fui abandonado. É a dor de abandono. Naquela cruz ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me abandonaste? Ele entendia a dor da traição. Ele entendia a dor da solidão. Ele entendia a dor do abandono. E é Ele que está olhando para você hoje dizendo: essa dor não é o final. É Ele que está olhando para ti dizendo: essa dor não é para o seu fim. Essa dor não é para causar a sua destruição. Deus ouviu o clamor deles. Deus ouviu a oração deles. E o versículo 24 vai dizer: Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se de uma aliança. Você pode pensar: mas está doendo. Clame a Ele hoje, porque Ele tem uma aliança contigo. Ele tem uma aliança contigo. Porque Deus amou a mim e a você de uma tal maneira que entregou o seu único filho para que nele houvesse salvação e vida eterna para mim e para você. A minha e a sua aliança com Cristo, ela veio naquela cruz do Calvário. Deus se lembra da aliança, da palavra, da família, da promessa. Ele se lembra. Comece a orar hoje. Começa a clamar hoje, porque essa dor não é para o teu fim. Essa dor é para gerar em você um testemunho da glória de Deus. É para gerar um testemunho do tamanho de Deus. É para gerar um testemunho da grandeza do Deus que você serve. Dores não é o final. Dor é o testemunho que você vai gerar. O capítulo 2 termina com Deus lembrando. E o capítulo 3 começa com Deus chamando Moisés: Moisés, volta para o Egito, porque eu lembrei do meu povo. Eu lembrei da promessa. Enquanto muitos estão achando que é o fim, vai para lá, liberta todo o povo, porque não é o final. Ainda existe uma terra que mana leite e mel para eles. A dor não é o final. É apenas o processo para você viver milagres, milagres, milagres e milagres. E por fim o texto vai dizer: não haverá morte. Me acompanhe por gentileza, Evangelho de João, capítulo de número 11. E eu quero o versículo 4. João 11, 4. João 11, 4, olha o que diz. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Essa doença não acabará em morte. Quem disse isso? Toda igreja, quem disse isso? Jesus disse: essa doença não acabará em morte. Mas pula para o versículo 14. É o próprio Jesus falando. Por isso lhes disse claramente: Lázaro morreu. Mas como? Primeiro ele diz que não acabará em morte. Depois ele vem e disse: morreu. Está incoerente. Não casa. Não bate.
Imagina você passando por esse processo. Você está num culto como esse, numa reunião como essa, num culto, num pequeno grupo, um grupo de cuidado, e você escuta Jesus falando claramente: isso não vai acontecer. Momentos depois acontece. Qual o sentimento que você tem? Tristeza, dor, angústia, revolta. Entenda uma coisa: Deus, Ele é além da eternidade. Ele é de eternidade, ou seja, antes do início havia uma eternidade, e Ele está lá. Tem toda a nossa vida, e no final de tudo existe outra eternidade, e Ele está lá. Por isso que o texto vai dizer: de eternidade em eternidade. Ele já viveu toda a sua vida, Ele entende todo o processo, Ele entende todo o percalço, Ele sabe o que vai acontecer da sua vida daqui a 100 anos, porque antes que houvesse dia, Ele já era. Antes que tudo acontecesse, Ele lá estava. É por isso que Ele vai olhar para Jó e dizer: Jó, onde você estava quando eu estava criando os firmamentos e os fundamentos do universo? Ele já sabe de tudo. Mas muitas vezes o processo da vida, os percalços da vida, as tristezas e as dores da vida nos fazem entender que algo já acabou. Marta e Maria mandam avisar Jesus: Lázaro está doente. A resposta que elas recebem não é para a morte. Dias depois, Lázaro morreu. Como pode isso acontecer? Como Jesus pode deixar isso acontecer? Como um Jesus que cura, como um Jesus que salva, como um Jesus que faz, como um Jesus que organiza, pode deixar isso acontecer? Ele falou que não era para a morte, Lázaro está morto. A pergunta que eu te faço é: você está acreditando mais nas situações corriqueiras do seu dia, como eu disse no início, no olhar natural das coisas, ou você ainda está acreditando na palavra que Ele tem? Porque Jesus ainda vive, Jesus ainda reina. A promessa era que Lázaro não iria morrer, mas Lázaro morreu. Olha a dor, olha o sofrimento, olha a angústia, olha a tristeza. João 11:21, olha o que Marta diz. Disse Marta a Jesus: Senhor, o Senhor me abandonou. Senhor, o Senhor não estava aqui quando nós precisamos. Senhor, o Senhor nos deixou sozinhos. Senhor, aonde Tu estava? E quantas vezes essa é a nossa oração? Aonde está o Senhor? Que não está me vendo, que não está olhando para o meu sofrimento. Onde está o Senhor que está deixando eu passar por isso? Aonde está o Senhor? Só que Jesus olha para Marta e Maria e fala com elas uma linda palavra. Versículo 25 de João 11. João 11:25 disse assim: e disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é o final, porque para aquele que crê não existe fim, porque mesmo quando a morte decreta o final, Ele é a ressurreição e a vida.
Então, se você está olhando para o céu e perguntando: onde está o Senhor? Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Enquanto nós estamos clamando e buscando uma solução, Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Não é o fim. Versículo 43. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Não é o fim. Você pode pensar: Jesus mentiu, mas Jesus olhou e está dizendo: não é o fim. Você pode pensar: Jesus se esqueceu. Jesus está olhando para você e dizendo: não é o fim. Você pode pensar: eu estou sozinho, abandonado, com dor e triste. Jesus me trouxe aqui essa manhã para dizer para você: não é o final. Não é o final, não é o final. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda. Não é o fim. Não é o fim. O texto de Apocalipse vai dizer: não haverá mais pranto, mais tristeza, mais dor, mais angústia. E vem o versículo 5 de Apocalipse 21. Aquele que está assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou, olha o que ele está acrescentando, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Estou confiando em quem? Estamos confiando em quem? Estamos firmados em quem? Estamos acreditando em quem? Porque é promessa. Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Começamos o período eleitoral e tem gente confiando em candidato A e tem gente confiando em candidato B, mas nós confiamos naquele que vive e reina para sempre, porque pode passar céus e passar terra, mas a palavra é digna de confiança. Mas a palavra é digna de confiança. Pode passar céus e passar terra, mas a promessa que Ele tem para você continua de pé. Ela está viva, e quem escreve isso é digno de confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, inabaláveis, inabaláveis. Está acontecendo um terremoto, eu estou inabalado. Está acontecendo um problema, eu continuo inabalado, porque a minha confiança não está nessa terra. A minha confiança está no Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Grupo de louvor, me ajuda aqui. E eu quero te dar uma outra palavra para concluir. Existe um lugar além dessa terra, porque essa terra tem um final. Essa terra tem um fim. Aqui tem o cemitério do Belo Vale, e já chegou o fim essa terra para muita gente. Só que para mim, para você, não é o fim. Só que para aquele que vive a promessa de Cristo, não é o fim. João 14, estou preparando um lugar, para que onde eu esteja, estejais vós também. É um lugar onde não haverá choro, é um lugar onde não haverá dor, é um lugar onde existe vida eterna, onde não existe mais noite, porque o sol da justiça de Cristo brilha 24 horas sem parar. Não haverá mais problema, porque todas as coisas se fez novas outra vez. Existe uma promessa, e é por isso que para nós que acreditamos, não existe final. Pode haver final para muitas pessoas, pode haver final para várias pessoas, mas para aquele que acredita, para aquele que crê, para aquele que vive, não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Mas acabou a vida. Só acaba a vida para aquele que não tem a vida eterna.
mas acabou nessa terra para continuar uma nova lá no céu. Varões galileus, porque estão olhando para cima, da mesma maneira que ele foi, da mesma maneira que ele subiu, da mesma maneira que ele foi, ele vai voltar para levar você, ele vai voltar para te levar, ele vai voltar para te levar para a morada eterna, para o céu celestial, porque além do rio azul, existe ruas de ouro e de cristais te esperando. Além do rio azul, existe um ambiente de paz, a Shalom que excede todo entendimento. Além do rio azul, existe papai te esperando para juntos vivermos uma eternidade com ele. E se você acredita nisso, põe de pé adorando a ele, põe de pé adorando a ele, põe de pé adorando a ele, põe-te em pé adorando a ele. Porque não tem final para aquele que está em Cristo, porque ele é a solução de tudo. Mas você pode perguntar para mim, e se não houver solução nessa terra? A resposta já está feita, nós estaremos com ele, e não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais nada, porque tudo se foi e passou. Eis que vamos viver algo novo de Deus, eis que vamos viver algo novo de Deus.